Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Aqui eu tenho hoje mais uma convidada que veio aqui contar uma história muito importante para. Se eu fosse você, já pegava aquela dica que eu já te ensinei, que nesse podcast você precisa assistir ele com papel e caneta na mão, porque aqui as dicas são preciosas. E hoje a minha convidada vai trazer muita informação. Presta atenção, hein? Informações fundamentais para mim e para você que está aqui assistindo. Seja bem-vinda, minha amiga Márcia. Oi, prazer meu. Eu quero que você se apresente para esse público que não te conhece, para essa câmera aqui, ó. Diz quem é você, quem é a Márcia? O que você veio contar pra gente hoje? Quem é você? Eu sou primeiro título, né, que me conhece, eu sou a mulher da LGPD, né? E isso é uma coisa até engraçada, porque nos lugares eu ficava chateada, mas agora eu já relaxei. Que é tu. Já relaxei, pelo menos eu criei meu espaço. Mas antes do título, né, sou mãe, sou casada, né? Adoro uma festa, adoro um papo com conteúdo. Não é um papo por papo, mas é um papo com conteúdo. Final de semana com os amigos, né? Trocando energia, reenergizando. E eu acho isso importante, né? Até porque fundamental. É fundamental essa renovação, né, de energia que a gente precisa. E nada melhor do que estar com os amigos e estar com gente do bem, né? Então, sou empreendedora, né? Aprendi a ser empreendedora, eu não era empreendedora. Vim de uma formação, né, de pessoas efetivamente da minha família que também eram empreendedores, né, meus avós e tudo, então isso já então vem mais ou menos, estava no sangue, mas aí estava meio escondidinho, não estava muito, né, aflorado. E de 2018, 2019 para cá, isso aflorou um pouco mais, com maior intensidade a partir de 2021, 2022, e foi quando eu descobri, né, essa minha veia, né? Inclusive, até analisando um pouco, quando eu parei e me senti, eu falei, caramba, realmente isso não é de agora, tá no sangue. Mas sou muito determinada, né? E eu acho que isso também ajuda, né? Eu acho que o empreendedorismo e toda essa... Ele precisa de um perfil. Sim, né? sim. E eu acho que eu me identifiquei nisso porque eu sempre fui muito... Sou criativa, às vezes, eu tenho uma ideia, aquela ideia começa dali, daqui a pouco eu sou megalomaníaco, o negócio já cresceu, já tem 10 vezes mais, entendeu? Então, mas eu gosto dessa troca, porque eu gosto do desafio, né? Então, quando o negócio é muito pequenininho, muito tímido, às vezes aquilo ali é sem graça, não sei o quê, né? Mas cresceu, pronto, e caramba, e agora o que eu vou fazer, né? Deixa eu pegar esse gancho aqui, porque ela começou a conversa com a gente já dizendo que ela não se importa de ser grande demais, ela gosta de pegar nos chifres do boi para trazer isso. Essa informação que você trouxe é importante, porque o conteúdo e o assunto que você vai trazer hoje sobre LGPD, que bicho é esse, gente? Que negócio é esse que a gente escuta aí o tempo todo, mas não sabe exatamente o que é? Márcia, explica pra gente o que é. A gente já sabe que é uma lei, mas o que é? Qual é a importância dela? Para que ela existe? Quando ela nasce? Com qual objetivo? Dá uma explicação aí pra gente. Tem uma amiga, né, uma conhecida de curso, né, que a gente fez, a gente falava LGPD é de comer ou de passar no cabelo, né? A gente não sabe assim o que era. Bom, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados e ela foi sancionada em 2018, né? E entrou em vigor em 2020. Deram um tempo na questão de adequação. E ela tem como ideia proteger os dados dos titulares. Quem são os titulares? Somos nós, CPFs, né? Então, proteger de uma forma que garanta com que o titular, com que a gente, né, com as pessoas, elas tenham um poder de dizer se você aceita ou não que aquele dado pode ser tratado e de que forma tem que ser tratado. Então, ela meio que empodera o titular, né? Não só a lei, ela foi sancionada, quando foi, não sei se foi em 2021 ou 22, que foi aprovado, inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, fortalecendo essa questão do titular,
né? Então, assim, a Olha que legalidade, interessante. ela não está só numa lei federal que foi aprovada, mas como ela foi reforçada no artigo 5º da Constituição. Uau! E aí vem toda a história, né? Porque isso foi feito através de uma autoridade nacional de proteção de dados Uhum. que foi criada para poder acompanhar e fazer as regulamentações, né? Certo. Então, de uma lei que já tem lá 40 páginas, né? Você acaba criando uma enciclopédia, né? Porque você É tem assim mesmo. 30 artigos ali que vão sofrer... Que aí vão abrindo janelinhas de informações porque aí. a lei é genérica, Ok. né? E aí a NPD exatamente ela foi criada para quê? Para pegar esses termos, essas cláusulas genéricas Uhum. e começar a criar resoluções em cima disso, né? E além das resoluções, ela tem guia orientativo, tem nota técnica e aí por aí Olha. vai. Então, para você estudar, entender a LGPD hoje, ela tem uma gama né, de Ramificações ali. de culturas, né, bem diversificada, porque você tem a parte de segurança da informação, porque Uhum. você tem a parte de tecnologia muito forte, que é uma das bases, Que é a base a dessa base, ideia da criação da lei, né? mas não é ela sozinha, né? Uhum, Porque quando você fala em proteger o dado, você está falando hoje em dia, ainda mais no mundo digital, uhum. né? Então, como é que a gente protege esse dado num celular, num computador? Então, a tecnologia está ali para isso. E a gente vem com a parte jurídica, porque você tem a parte documental, né? A gente ainda tem os contratos, né? A gente não chegou no smart contract da vida, né? Os contratos inteligentes, mas a gente tem os contratos em papel. E então você tem que revisar esses contratos todos e incluir, aditivar esses contratos com cláusulas específicas. Então você tem a parte jurídica, né? E a questão de mapeamento de processo mesmo, né? Então você vai identificar ali na empresa como é que isso foi coletado, de quem é, com foco no titular. Aí você fala assim, mas as empresas não precisam se adequar porque ela é CNPJ. Não, o que está dentro do CNPJ é que interessa. E aí é o que a gente fala, né? Que as empresas têm que entender que se elas perderem o banco de dados dela, o que acontece? Boa. Né? Então você perdeu, você me contou há pouco, você perdeu tua página no Instagram, que você ia perder seu negócio. Você imagina uma empresa que perdeu um banco de dados. Nossa, né? É um então, caos. a ideia da LGPD, ela é garantir essa segurança. Não é impedir, ela não é uma lei impeditiva, ela é uma lei que ela trabalha em paralelo. Então, ela trabalha em paralelo respeitando o Marco Civil da Internet, respeitando o Código de Defesa do Consumidor. Certo. E que, na verdade, quando a gente fala em CDC, a LGPD foi, depois do CDC, a lei que mais regulamentou as questões com relação a... Porque você acaba falando de relação de consumo. Muito, entendeu? Muito. Então, depois do CDC, veio a LGPD e eles falam em conjunto. Então, o que na LGPD não fala de parte criminal, né? No CDC você vai para a parte criminal. Ok. Me veio uma coisa na cabeça aqui agora, duas coisas enquanto você está falando. Perdoe a minha ignorância, mas é o que vem na minha cabeça os antigos diziam assim, o meu nome é algo mais precioso. Sim. Então, é como se essa lei ela viesse com essa função. Exato. De preservar o meu bem mais precioso. É isso? É isso. Quando você foi falando, isso veio na minha cabeça, assim. Por isso eu falei, perdoe a minha ignorância, mas veio isso na minha cabeça que eu lembrei logo de vovó falando, meu nome não pode sujar. Pois mas isso se perdeu com o tempo. Se perdeu com o tempo, porque hoje, com a internet, as pessoas meio que vulgarizaram a entrega de dados, né? Não teve, é exatamente isso que você falou, não teve esse cuidado, né? Esse feeling, e aí tanto dos seus dados, quanto da sua imagem, quanto da sua presença, e aí me veio aqui na cabeça aqui agora também, a minha privacidade. Olha, tô no parque. Exato. Agora eu tô no restaurante. Agora, isso tudo em tempo real. Isso. Então você nem cuida da sua segurança. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só de CPF. Perfeito. A gente está falando de imagem. Voz, de digital. Tu me contou isso, entendeu? Gente, eu fiquei... Então, assim, muita gente, oi, tudo bem? Mas eu vou dizer para você que, tem gente que tá lá do outro lado da câmera, os hackers já estão pegando da digital.
Uau, Então, a gente cara, muito orienta, louco. inclusive, para fotos, e faz assim, você não faz assim. Olha! Entendeu? Porque dependendo do equipamento que eles falam da foto, dentro do foco que tiver, eles captam sua digital. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Olha aí, gente, deixa eu... Segura aí, pega esse caderninho para anotar. Que coisa importante que ela trouxe. Isso normalmente é uma atitude muito do jovem. Sim. Então, olha que coisa importante que ela trouxe. E aí, eu quero que você pare para me ouvir aqui um minutinho. Não é para você ficar neurótico, mas é para você entender quais são os processos que você precisa prestar atenção. Então, quando ela trouxe isso daqui já, ó, caramba, é verdade. Essa câmera do qual você está me vendo aqui agora, por exemplo, é em alta tecnologia. Vê até meus pés de galinha aqui. Então você imagina, você não vai ver minha digital? Vai ver, não vou fazer mais assim, ó. Então, anota esse negócio aí. Gostei dessa informação. Outra coisa que você trouxe quando você falou do CDC, a gente vai ao mercado hoje, ele quase que obriga você assim, quer dar seu CPF na nota? Eu falei, eu não. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, essa questão da entrega do CPF não é só supermercado não, né? Isso Certo. aí... É que veio isso na minha cabeça, mas tem mais lugares, farmácia. Né? Farmácia, é verdade. Farmácia você... Direto. Entendeu? Farmácia direto. E a farmácia, inclusive, assim, muitas delas, tá? Já foram extremamente multadas. Jura? Várias e aí vezes. me explica por quê. Porque elas pedem o CPF. Coloca na cabeça o seguinte, toda vez que você tem um cadastro em que você dá o seu CPF e você não paga por aquilo ali, você é o produto. Opa, anotou a dica aí, gente? Entendeu? Você é o produto. Então, por exemplo, quando você tem um cadastro você paga pelo Facebook? Não. Você paga pelo Instagram? Não. Você dá seu CPF você paga pelo teu, né? Aí qual é a troca que ele faz na farmácia quando você dá teu CPF? Me dá para te dar desconto. Sim. Ele não pode vincular uma coisa a outra. O que o meu CPF tem a ver com desconto? Desconto é do produto. Então, ele precisa do meu CPF para poder fazer uma base de dados. E tem uma coisa na farmácia ainda pior, né? Voltando, né? Ninguém vai ficar desesperado e se agarrar no teto, não. Mas isso é para ficar atento e entender o mundo digital que a gente vive hoje. Né? Abrir mesmo a cabeça. Eu vou contar uma história de um fato real. Uma pessoa que estava participando de um processo seletivo para um cargo de CEO de uma empresa. E ela e mais 2 pessoas. Ela chegou até o final, o dono da empresa foi e ele falou, olha, você foi escolhida. Deu ok para ela, assim, de boa. Aí, quando foi 2 dias depois, ela ligou para o RH, ela conhecia a menina do RH, e ela falou assim, mas eu lhe falou que em 2 dias ela ia recebendo um e-mail de confirmação, não sei o que. Ela falou assim, mas é porque você não foi selecionada. Ela falou, como não? Eu saí da entrevista... Interessante. eu saí da entrevista, isso foi um fato real, tá? Eu saí da entrevista com a confirmação dele que eu tinha sido aprovada. Aí ela falou assim, não, mas infelizmente, aí depois dentro do processo, a gente identificou que é uma outra opção. Aí ela não se conformou, foi até a empresa e ela pediu um esclarecimento por que ela não foi. Boa. Depois de ela notificar a empresa, ela descobriu que a pessoa do RH falou assim para ela, você não foi escolhida porque você está grávida. Aí ela falou assim, como assim que eu estou grávida? Ela falou assim, você tá grávida e foi por isso o fator de você não ter sido. Ela falou assim, não, eu saí daqui da entrevista, passei na farmácia, comprei um exame de gravidez para minha filha. Eita, gente, para levar para casa. O que acontece? Quando você faz o cadastro na farmácia, você às vezes não tem aqueles planos do fabricante? Sim. Para você ter desconto na compra daquele remédio X do fabricante Y. Além disso, existe uma vinculação de cadastro com os planos de saúde. Ok. Então, a empresa, ao contratar alguém
ela aciona o plano de saúde, que aciona o cadastro das farmácias e ele tem todas as compras que você faz de remédio. Meu Deus. Então, se você tem uma doença pré-existente, se você tem alguma coisa nesse sentido, por exemplo, no caso dela, foi um teste de gravidez. Só que não era para ela, era para a filha. E aí, logicamente, a farmácia, ela comprou no CPF dela, porque a farmácia pediu, me dá teu CPF aí. Aí a farmácia, ela deu o CPF para a farmácia, aquilo ficou registrado no banco de dados da farmácia e acabou. Gente. E aí, quando você pensa, onde é que está o meu CPF? Meu CPF está onde? Nossa, minha filha. Eu nem sei. Você pega essas grandes Sabe por quê? redes... Porque os cursinhos online que compramos mandam a gente colocar o CPF. Exatamente, é isso aí. Eu tô frita. E a gente tem uma legislação que você tem identidade, CPF, tem uma série de coisas, né? Mas a legislação que já foi aprovada, ela concentrou tudo num número só. Então, você tem dois fatores aí importantes. Que é o número do teu CPF ou o número da sua nova identidade, que ele vai ser único. Que vai ser único. É 1 para 1. E o outro é a tua facial, que essa facial é você. Então, você não muda. Você muda a senha, você muda e-mail, a digital, você acaba perdendo um pouco. Nas pessoas mais idosas não tem, ou até dependendo do tipo de trabalho que você tenha manual. Mas também é sua, mas é um pouco mais... vulnerável. Você pode perder por ser vulnerável. Por ser vulnerável, mas a facial não. Faz todo sentido. Então, minha cabeça só explode cada vez que eu converso com ela, gente. Tá explodindo a tua cabeça aí? Pega esse vídeo agora e compartilha ele com outras pessoas que precisam dessa informação. Olha que interessante que ela trouxe. Eu não parava para olhar para isso. Toda vez que eu tenho conversa com essa senhora, Márcia, a responsável pelo LGPD, eu fico com a cabeça explodindo. Eu já falo assim, eu tô fazendo isso errado, deixa eu cuidar disso daqui. Quando você traz essa informação, da gente ter esse cuidado, isso de fato, né, explode a minha cabeça na questão de conhecimento, de aprendizado, mas de cuidado mesmo. Quando você fala assim, olha, quando tu falou do CPF, eu falei, tô ferrada, todos os cursinhos que eu compro, ele obriga você a botar o CPF, e-mail e nome. E telefone. Como que eu digo para essa empresa? Porque você não tem acesso a ninguém, você é uma página de venda. Eu quero comprar o seu produto, mas não vou comprar porque você me obriga a botar o CPF. Eu joguei uma bomba no teu colo aí que vai resolver meu problema aqui agora. Pois é, mas aí a gente está falando de e-commerce, né? E-commerce. E aí o e-commerce, ele tem uma obrigatoriedade fiscal. Então, porque ele tem que fazer a minha nota fiscal depois. Exatamente. Faz sentido. Tá, entendeu? Entendi. Então, o que a LGPD fala, né? O que a lei fala? Para tratar o seu dado, além de te alertar para você tomar o cuidado, é você cobrar do outro que, para tratar o meu dado, o seu dado, ou o dado, né, de qualquer CPF, você tem que me dizer como que você vai usar. Fundamentado em quê? Entendi. Então, você me pediu um CPF, eu já sei que eu estou comprando algo, né? E eu preciso de uma nota fiscal. Mesmo que ela não chegue para você, mas ele lá, o e-commerce, ele precisa desse registro. Ele precisa fazer, tá? Para fazer uma entrega, quando não é um curso, para fazer um produto que vocês têm que chegar em casa, você precisa do endereço. Sim. Então, já foi nome, endereço, nome, telefone, e-mail, CPF. Já foi tudo. Entendeu? Mas isso tem ele permite, porque existe o que a gente chama das hipóteses de tratamento, né? Que é uma obrigação legal. É o que eu digo, a LGPD, ela não vai dizer que não pode. Ela vai analisar o seguinte, está coletando aquela informação, mas tem que me dizer para quê. Quem tem acesso? Você está guardando aonde? Tem todo um contexto para você. Se você não tiver o porquê daquela informação, a LGPD não permite que seja tratado. Por exemplo, eu fui me cadastrar num curso, ia ser um presencial, tipo um fórum da vida, e aí eu entrei lá no link de inscrição. Aí, Márcia, nome, né? Márcia, nome, endereço, telefone, idade, naturalidade,
sexo, sei o quê. Aí eu liguei para lá, eu falei, olha só, eu estou preenchendo aqui o formulário de inscrição e eu não estou entendendo para que tanta informação. Boa. Aí eles falam, não, porque a gente faz uma segmentação, que depois vem o marco. Eu falei, não, mas olha só, a minha idade você... Não, porque a gente quer saber o perfil. Não, então eu não vou mais participar do grupo. Interessante. Entendeu? Então não Que isso é muito participa. comum. Isso é comum. Uhum. E aí, dentro dos princípios lá da lei, ele fala o seguinte, ele pode tratar, vamos dizer que seja uma obrigação legal para poder emitir uma nota. Ok. Agora, ele tem que ter a minimização desses dados. Então, por exemplo, para que você quer minha idade para emitir uma nota? Boa. Entendeu? Então tem que ter essa sacada, né? Eu sei que é um pouco difícil, mas até porque uma coisa é muito nova, mas é assim, infelizmente ou felizmente, é o mundo digital que a gente vive, né? E isso não vai mudar. Isso tende a piorar, né? Isso que eu ia falar. Daí pra frente, meu amor, vai ficar pior. Que você vai passar aqui, ó, meus inteligência olhinhos, artificial, inclusive, a gente não sabe nem com quem a gente está falando, né? Nossa, e essa aí é a pergunta próxima que eu quero lhe fazer. Inteligência artificial. Eu costumo dizer que ela veio... de fato, eu não acredito tá? E aí, se a sua opinião é diferente, guarda ela aí. Combinado? Eu não acho que ela veio para nos prejudicar. Porém, a utilização inadequada vai nos ferrar. Essa é a minha opinião. Por quê? Hoje eu vou lá, linda e bela, pego aqui a minha foto e faço lá a minha foto. E aí, muita gente vendendo isso. Não preciso ir lá mais no fotógrafo, porque eu vou fazer a minha foto profissional aqui na IA. Aí eu gosto de brincar com isso, fui lá fazer, né? Mas, gente, acreditem, a Márcia vem na minha cabeça, que eu falo assim, olha, gente, eu tô brincando com a minha foto. Daqui a pouco a Márcia vai falar, pare de fazer isso no aplicativo da IA, que você tá dando seus dados pros outros. E aí, eu fiquei brincando com isso. O que eu quero trazer para você pensar? E aí foi minha cabeça, tá? Eu falei assim, bom, não é exatamente eu, porque ela muda um tracinho ou outro, mas se eu olhar rápido de longe... Sou eu. É mais ou menos, né? Porque você dá uma foto base sua. Aí eu, deu uma melhoradinha aqui, não tem mais um pé de galinha e tal. Então, eu fiquei olhando para isso, né? Eu fiquei observando o quanto isso invade essa identidade. E aí, a gente esbarra no que você falou, e aí eu vou jogar a bola para você. Eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Exato. É isso aí. E aí? Então, voltando, né? Quando você falou daquela frase do seu avô lá, que eu tinha orgulho do meu nome, né? As pessoas não estão com orgulho para droga nenhuma mais atualmente, né? Então, há uma... a IA, realmente, ela ajuda muito, né? É uma outra... Gente, a gente não tem como fugir desse... Isso vai acontecer. Essa evolução. Não tem o que fazer. Essa evolução da vida. A gente não pode ir contra ela. Agora, tem que ter controle. E o como aconteceu com a LGPD, que está falando, né, de controlar o dado, porque está vendo que ele está indo para Dark Web, que ele está sendo utilizado de qualquer forma, a inteligência artificial é a mesma coisa. Mesmíssima. Onde é que está o banco de dados da inteligência artificial? Né? Como é que a inteligência artificial funciona? Ela funciona, como é que você chega num patamar, que eles vão falar assim, ó, agora eu brigo, tem gente que, né, que fala assim, eu já brigo com a IA, ela já até me xinga, todo orgulhoso, né? Eu já ouvi isso, gente. Então. E a pessoa querer fazer terapia com a IA, gente, faz isso não, isso não. Não, ó, tira o meu emprego, faz isso não. Você, quanto mais informação você dá, mais ela vai te conhecendo. Quem é você. Então, ela está coletando seus dados todos. Se você tiver um projeto muito sigiloso, que você evita de colocar tudo lá, porque ela vai para uma base que a gente não sabe com quem ela está compartilhando. Boa. Entendeu? Então, a IA, ela se alimenta de informação. Perfeito. Quanto mais informação ela tiver, melhor. E aí gerou, então, aí gerou essa identificação. A imagem é a mesma coisa. Aí. A imagem, ela gera uma resposta. Só que o que acontece? Para te fazer aquela imagem, você tem que dar uma foto real. Certo. E aquilo cai na Dark Web mole. Nossa.
entendeu? Já fiquei com medo, gente. Eu gostava tanto de fazer eu lá, olha, sem... Mas assim, é o que eu digo, não tem muito para onde correr. Não tem muito porque pra onde senão correr. a gente, Vai né? ficar neurótico. A gente não faz nada, Faz né? nada. A mesma coisa, por exemplo, você vê uma série de automações hoje, né? Eu até peço desculpa a quem faz automação e vende e sobrevive disso. Longe de mim de ser contra. Mas a gente, dentro do contexto, a gente fala assim, você vende automação? Vendo. Você fez o seu exercício da privacidade? Aí ele falou, não, eu fui lá no cliente, instalei lá, não sei o que. Eu falei, pois é, mas você tem que orientar o cliente o seguinte, para fazer uma automação, e dependendo do nível de automação, Certo. pede para ele colocar num computador que não tenha nada pessoal dele. Conta de banco, Interessante. entendeu? Nada assim. Por quê? Você já viu automação que ele fala assim, automação, esse agente vai trabalhar 24 horas por você. Já vi essa propaganda. Então, ele vai entrar no seu e-mail, ele vai responder por você, ele vai pegar o arquivo que está lá onde você vai dizer que está, vai mandar, anexa no e-mail. Ou seja, ele tem autonomia pelo seu computador. Uau, olha sobre isso, é verdade. Então, se você... o ideal é você ter um computador que tenha uma automação e que ele não tenha vinculação, dados ali que sejam seus. É bem verdade também que a automação, ele é um agente. Ele pode mandar, como já ocorreu, já tem ocorrências de que ele manda um arquivo X, que tinha que ser o Y, mas ele mandou o X e mandou errado. Entendeu? Isso só vai ver isso depois. Mas faz parte do processo. Ok. Né? Isso não tem como evitar. A única coisa que a gente orienta é que no desenvolvimento da automação, a gente tenha lá uma política de privacidade que diga exatamente como que aquele dado vai ser tratado, o que ele está coletando de dado para você ter ideia e botar num equipamento que seja somente para automação. Neutro. Interessante, ó. Viu? Disse para você que esse podcast aqui você precisa assistir com papel e caneta na mão. Olha a importância que ela trouxe para você. Ah, mas eu sou pequeno empreendedor, Lu, eu não preciso disso. Precisa. Isso que eu acho que eu mais preciso. Ó, é o que mais precisa. Porque eu tenho a mentalidade de que eu não sou grande, ninguém vai me pegar, eu vou seguir adiante. Exato. Deixa eu compartilhar com você, que eu estava compartilhando com ela aqui antes de nós começarmos, que eu, pequena, tinha, sei lá, 1.600 seguidores na minha página. Caí num golpe desse de dark web. E aí foi muito... Eu sempre, tá? É uma característica minha. Eu pego os meus desafios que a vida me dá e olho para eles sempre como um copo meio cheio. Então, o que eu posso aprender disso? O que eu aprendo dessa situação? Isso aqui que me aconteceu, o que eu posso, né, mudar a minha percepção diante disso? E aí o meu desafio foi... Eu estava naquele dia fazendo várias coisas ao mesmo tempo, inclusive gravando um podcast, e eu não estava exatamente atenta à pessoa que entrou no meu Instagram. Aqui, ó, no meu privado. Oi, tudo bem, Lu? Nossa, que íntimo. Ah, gente, eu sou Lu Demarques, ele é íntimo mesmo. E rolou o papo. É famosa. Né? Famosa, eu tô famosa. E a questão foi, um dia anterior eu havia ido para uma cafeteria que era, assim, muito famosa aqui na região onde eu estou, que é a Baixada Fluminense. Nossa, que legal! A cafeteria famosa me viu. Eu botei um stories ontem, marquei ela me viu. Eu aqui, ó, me sentindo, tá? Ego aqui purinho, né? Feliz da vida. Aí eu, que legal, você me viu. A frase foi exatamente essa. Lu, então, por você ter vindo ontem, você gostou muito, né? Como você acabou de dizer pra mim, eu dei a informação. Ó, nossa, adorei, é a melhor cafeteria, é ótima, maravilhosa e tal. Tudo perfeito. Então você ganhou um café de graça. Gente, não tem café de graça. E foi o café que me derrubou. É o que eu falei, quando você dá o seu dado e você não paga, você é o produto. Perfeito, perfeita essa sua colocação. Respondi a pessoa e a pessoa me disse exatamente assim. Como a gente tem um pouco de conhecimento, falei, se ela mandar eu apertar link, eu não vou apertar, né, gente? Você não já sabe disso? Sabe. Mas aí ele não veio com a história do link. Ele disse assim pra mim, faz um vídeo dizendo que você gostou da cafeteria e que você indica ela. Nossa, simples. E eu ainda disse pra pessoa, uau, que estratégia de marketing maneira. Vou copiar você.
Né? Incentivou. Ocupada com um monte de coisas ao mesmo tempo, não prestei atenção. Peguei o celular. Oi, gente, tudo bem? Olha, estive na cafeteria tal, adorei, eu indico. Deu certo. Pum, desliguei. Quando você acaba de mexer neste aparelhinho aqui, lá na sua rede social, tu vai lá e fecha ela? Não, né? Igual a mim, não fechei. Só vim aqui, ó, bloqueei o celular. E larguei. Fui fazer o que eu estava ocupada. Deixei o celular ali. Tava eu na minha gravação, lindo, daqui a pouco meu celular estava no Vibracal, porque eu estava em gravação, mas quando eu peguei ele, várias mensagens. Eu falei, gente, das duas, uma, ou eu bombei, né, viralizei, ou aconteceu alguma desgraça, porque o meu celular está cheio de mensagens sem ler. Abri uma delas e aí a pessoa disse assim, hackearam seu Instagram. Eu falei, como? Voltei eu, porque estava aberta, lembra? Cadê? Não entrava mais. Já O que eles fizeram? Eles pegaram o tal vídeo que eu dei, é o que você está falando da importância da imagem, Sim. que a gente não olha mais para isso, e postaram como se eu estivesse convidando para fazer os joguinhos, né? Esses aí de azar. E a imagem era minha. E as pessoas mandaram: nossa, os caras estão muito bom. Porque parece com você. E eu respondia, eu fiz. E aí, mas era o eu fiz, não era o eu fiz o jogo, eu fiz. Aí depois eu vi que eu tava respondendo errado, de tanto que eu fiquei arrasada. Eu chorei, eu fiquei arrasada. Uma sensação de impotência muito grande. Aí a sensação foi essa, ó, impotência, invasão, me senti invadida total, me senti uma trouxa porque eu não tinha prestado atenção em nada. No meio desse caminho, por curiosidade e intuição, eu fui olhar a página que estava conversando comigo. Ué, gente, só tem 5 postagens? Voltei para a pessoa e falei assim, ô pessoa, E 5 postagens só tem 5 né? postagens. O que aconteceu com a página? 50 mil seguidores? A pessoa prontamente me respondeu, você tem toda a razão, Lu. É porque o marketing acabou de tirar, mas já está soltando novamente porque ele está atualizando as imagens. A resposta foi convincente para mim. O que eu tirei de aprendizado? Preste atenção aonde você está respondendo e com quem você está falando. A internet, apesar de ser aparentemente uma terra sem lei, ela também te dá oportunidades. Eu vi que a página não estava legal, mas eu não me atentei. Segundo, nunca faça o vídeo que eles pedem, porque agora eu aprendi com a LGPD que eles vão usar a minha imagem. E aí eu perdi o meu negócio, que era a minha página, e eu tive essa sensação de impotência, de ser invadida. E aí Você perdeu seu banco de dados. Perdi meu banco de dados, e aí para desesperar a minha vida, uma pessoa que era uma seguidora de outro estado caiu no golpe. Nossa, aí aquele foi a memória da vovó e do vovô. Usaram o meu nome. Eu chorei mais por terem usado o meu nome para enganar ela do que ele ter me roubado a página. Porque eu já estava assim, vou ter que trabalhar tudo de novo. É muito triste, mas eu vou ter que fazer tudo de novo e tal, papapá. Mas quando ele usou o meu nome, que é algo muito importante para mim, que a minha palavra tem valor, eu fiquei muito mal. Essa menina criou outras maneiras de chegar até mim, ela chegou. E aí, no meio do caminho, eu descobri que ela foi para uma outra pessoa que era comum a nós duas, tipo, ela segue fulana de tal, que eu também conheço. Vou na fulana de tal. E a fulana de tal respondeu para ela, cara, a Lu é terapeuta. Se ela vem de joguinho de azar, eu não sei, pode ser um novo negócio dela, mas ela é terapeuta. E mesmo assim a menina caiu. Então, como essa menina descobriu tudo isso, ela chegou noutra menina, enfim, chegaram até mim. Eu fiquei arrasada. Eu falei, mas como você caiu? Outro aprendizado. Por que ela caiu? Porque ela já fazia os jogos. Então, eles também pegaram ela como o meu cafezinho de graça. Eles têm uma matriz, a partir né? Eles desejo. Vão vinculando o banco de dados, né? Que aí bateu o que você falou, né? Quem é você? O que você gosta? O que você pesquisa? O que você faz? Né? Quais são os seus desejos? Se você for olhar a política de privacidade do WhatsApp, do Grupo Meta. Só do Meta. Já acabou. Grupo Meta. Instagram, Facebook, WhatsApp, você deleta a conta na hora. Perfeito. Porque... por curiosidade, depois vocês entrem na internet e vocês procurem lá, né? Todos os dados
aí vem aquela historinha, né? Poxa, eu tô falando de bicicleta e meu celular vai começar a aparecer um bando de adoro bicicleta. isso. Eu já aprendi essa resposta, mas explica aí. Então, assim, primeiro, o teu celular, mesmo que você desative o som, ele continua captando. Microfone O aberto. microfone está aberto. Mas eu fui lá, você pode, uma questão assim de não vai 100%, né? Aí você vai lá e configura o microfone, né? O microfone, você configura o microfone para ele não captar mais voz. Beleza. Só que ele continua captando, mesmo com a configuração. Aí, o celular, quando você pega o seu Instagram ou o seu WhatsApp, ele vai no seu banco de dados do celular. Então, ele vai para dentro nos diretórios internos do teu celular. O Grupo Meta, ele acessa esse banco de dados. Nossa. E é aí que ele pega a voz, e a voz é um dado pessoal. Perfeito. Tá? Ele é protegido pela LGPD. Então, essa voz, ela é captada pelo Instagram, que retorna dentro da política de privacidade do Grupo Meta, ele compartilha com todos os fornecedores do grupo. Então, todo mundo que está na página, que está no sistema a nível mundial, está lá no Grupo Meta, você vê como é que o algoritmo, a rapidez com que ele processa isso. E aí você começa a receber a informação. Pensei em bicicleta, apareceu uma bicicleta. Não, você não pensou, amor, você falou. Você falou. E aí, de repente, por começa telepatia, a aparecer. A gente não tá, entendeu? A telepatia não entra na telepatia. Não. Menina, estou grávida, agora eu só vejo coisas de grávida. Claro, você está falando sobre isso, e aí os seus dados foram captados nisso. Isso é a mesma coisa, vale para o computador, né? Que é aquela... aquela videozinho, o videozinho que você também não tampa, né? Aquela câmera é a mesma coisa, você tem que deixar... E olha que antigamente não se tinha isso, né? Mas também a evolução das coisas, né? Desse mundo digital, ele evoluiu muito rápido. Então, você tem que fechar aquela coisinha da câmera. Hoje a minha é fechada. Então, isso vai muito do que você está trazendo aqui de informação, gente. Por isso, assistam esse podcast com papel e caneta na mão. E aproveita aí agora, já que você já está com papel e caneta na mão, manda esse vídeo aqui para outras pessoas que precisam ouvir, precisam aprender sobre essas informações importantíssimas, fundamentais. Volto a reforçar, como nós conversamos aqui no início, não é para ficar maluca, não. Não é para ficar neurótica, não. Dá até para a gente ficar meio tantã, né? Mas não fica. Agora, o que você vai aprender aqui são cuidados, né? Prevenções, proteção, não é isso? Proteção. A gente tem que a gente está sempre pensando na privacidade e na proteção. Você não pega a sua identidade e sai pela rua distribuindo, né? Olha aqui minha identidade. Então, por que você entra na internet e você coloca teu CPF? Boa. Lá vão ter. Entendeu? Porque é tipo assim, faz um cadastro aqui. Aí faz o cadastro, teu nome e CPF. Pronto, você já vou lá e botou. Mas eu precisava fazer o cadastro. Tudo bem, gente, mas olha a política de privacidade, olha como é que aquele site ele tem segurança ou não, para você poder dar. Mas as pessoas, elas não passam, não pegam a sua identidade física e distribui, tira a cópia dela e distribui na rua. Você não distribui. Mas você pega aquilo ali, entra na internet, que é um mundo sem lei, vamos dizer. Lei. Quer dizer, existe lei, existe o Marco Civil. Eu digo sem lei porque... ele está aberto, as pessoas, você pode recorrer depois, você tem uma série, aí tem um outro processo, né, que existe. Mas outro podcast. É um outro podcast. Então você tem todo um processo ali de você conseguir fazer isso, mas você coloca teu dado na rede. E você não tem, até se você pegar a tua identidade, tirar uma cópia, você sabe para quem você deu. Sim. Mas se você entrar na internet, você coloca o seu CPF lá num site, mas eu sei porque eu botei no site do e-commerce X, tudo bem, mas quem que teve acesso a ele, você não sabe quem está atrás? Interessante. Entendeu? Você sabe que tem um site na frente. Que nem o site do Gov, né, que a gente estava falando. Explica isso daí, que esse assunto, gente, é fundamental. Quando eu digo para você que você precisa assistir esse podcast com papel e caneta na mão e se inscrever nele, não esquece, se inscreve aqui, dá um like, porque isso faz com que o nosso conteúdo vá para mais pessoas, para elas conhecerem assuntos importantes que a gente toca aqui. Ela vai explicar agora sobre essa importância do Gov. Você aí, como eu, mera mortal,
tudo que a gente vai fazer tem que ter o bendito do Gov. E aí eu trouxe para ela um assunto que é recente, tá? Tem uma semana. Falei para ela assim, amiga, minha mãe perdeu a senha do Gov. E não conseguia recuperar de jeito nenhum, e a face não entrava, e a biometria não entrava, e o e-mail não entrava, e o número do celular que a gente não sabe nem qual é. Não sabíamos mesmo. O e-mail presumi porque começava com o Lu, eu falei, algum dos meus, porque eu tenho um monte. Aí eu já descobri que também não pode, né? Eu vou resolver. Depois desse podcast, eu vou resolver um bando de coisa. Então, se eu fosse, você faria a mesma coisa. Ela vai estar de férias, inclusive. Compartilha para essa pessoa também resolver a vida. Porque, olha, eu tô toda enrolada. Aprendi com a Márcia aqui hoje. E aí eu compartilhei com a Márcia, ela vai agora explicar pra gente. Que, inclusive, para que eu acessasse a recuperação, deu um trabalho, mas é porque eu tenho uma noção. Então, não é possível. Ele tem que me dar uma outra possibilidade. Catei. Não, ele tem que me dar outra possibilidade. Não. Ele tem que me dar. É exatamente o que ela falou. Você tem conhecimento? Você erra um pouquinho menos. Eu falei, não é possível. Ele não pode me dar apenas essas 4 opções. Ele tem que me dar uma 5ª opção para que eu recupere esse e-mail. Face não entra, digital não entra, e-mail não entra, telefone não entra. Me dá a 5ª, meu querido, porque o dado é meu e você vai ter que me dar. Aí, catucando, achei uma outra página que tu entra para chegar nela. E aí ela deixou alterar o e-mail. Então, me conta aí essa informação do Gov. Primeiro, a importância dessa informação, porque as pessoas não têm essa noção. Ai, Gov, pra quê? Não vou fazer, não. Ou não sou aposentado. Não. A querida, ela vai te explicar agora. A importância do Gov. Hoje o Gov, ele é o maior banco de dados, né, de todos os brasileiros, né? Todos. Então, mesmo que você não tenha um cadastro, o teu dado está lá. Você pode não estar acessando ele porque você não fez um cadastro, né? Alguma coisa nesse sentido. Você não validou esse cadastro. Mas o governo, ele faz o seu controle por ali. Jogou tudo ali. Tua vida toda ali. Né? Ele botou tudo num saco ali, ele está controlando ali. Você pega ali o meu INSS, você vê a parte da receita, tudo você entra por um meio. Meu CNPJ, meu INSS, ele te pergunta minha assim, faculdade, vai tudo entrar tá pelo GovBR, aí você entra pelo GovBR e você consegue. Então, na época da pandemia, não sei se vocês lembram, existia aquele controle, né? Aquela loucura de vacina, de tem que estar lá, abrir o aplicativo e aí a pessoa pode comprovar, pode entrar nos lugares e tudo, não sei o quê. Não sei se vocês lembram que naquela época houve uma informação de que hackearam aquele site que se perdeu. Muita gente aí, inclusive meu filho mesmo, o dele foi perdido. Ele entrava no aplicativo e não entrava de jeito nenhum. Sumiu o caderneta de vacinação dele. Nessa época, eles até pediram dinheiro. Isso saiu na mídia. E se procurar no Google, vocês vão procurar, vão achar. Então, o governo ele não conseguiu recuperar essa página. Nossa, mãe. Então, como é que você pega o banco de dados de um país, né? Gente lá com 200 milhões de habitantes, não vão dizer que tem 200 lá dentro, que tem uns perdidos por aí, mas a grande maioria está ali dentro. Ele não iria conseguir fazer um novo banco de dados, ainda mais rápido assim, porque se toda a vida do brasileiro tá a partir do Gov, meu amor, ele tem que resolver esse negócio. Ele tem que resolver. Inclusive para eu assinar a nota, para eu saber meu CNPJ. E agora com a reforma tributária ficou pior, porque a nota fiscal ela não é mais estadual, ela é tudo no site federal. Tudo no e site. Você tem que agora que tu tá vigiado mesmo. Tudo ali. Então, esse site ele não foi recuperado. O que eles fizeram? Eles fizeram meio que uma maquiagem, né? Eles fizeram um site, uma outra página, sendo que ele acessa aquele banco de dados, não um novo. Então ele tem um site que está hackeado por trás, que tiraram o acesso deles dos hackers. Porque o agora é gov.br, antigamente era gov.com.br. É o .com que roubaram? Eu não sei se tinha o .com, mas acho que é exatamente... acho que era isso sim. Mas aí não sei se era Gov, porque normalmente... Então, eles perderam esse Gov. Então, mudou o endereço. Mudou por quê? Porque a página nova, ela fica na frente. Ok.
Quem é que está por trás? Não é o banco de dados dessa página, é o banco de dados antigo. Então, essa página, ela acessa, ela tem o trabalho, por isso que às vezes essa página dá problema, sai do ar, é mais lenta, Entendi. porque o banco de dados dela não está direto, ela é redirecionada para um banco. É uma capa, literalmente. É uma capa. Ele é Entendeu? um braço a mais E aí só. você vê que as mensagens, por exemplo, eu recebo lá... Nossa, é direta essa mensagem, né? Você tem dívida, você tem uma dívida ativa vencida. Eu falei, gente, eu não tenho a dívida ativa, que loucura. Aí você entra no site, pergunta para contador, pergunta para... Não tem nada, em tudo, não sei o quê. Mas por quê? Porque na época que esse Gov foi hackeado, os dados de você foram perdidos, foram compartilhados, né? Eles foram vazados, na verdade, né? Então, isso está por aí, né? Está na Dark Web. Esses bancos de dados, esses bancos são vendidos, né? Uhum. Não se consegue ainda controlar isso. Isso realmente é um problema. Mas a história do Gov dados E aí, pensando, minha cabeça aqui explodindo nesse momento, pensando que você pega uma base de dados de um país inteiro e pulveriza ele. Eu assisti uma reportagem uma vez, vem na minha cabeça aqui agora. Primeiro que tu acha que isso é muito loucura, né? Mas eu fiquei assistindo a reportagem até o final. Um jovem brasileiro foi acho que foi para a Índia que ele foi, um desses lugares passear. Não, minto, foi trabalhar. E aí chegou lá, ele foi sequestrado para uma ilha literalmente, né? E aí nessa ilha que ele foi sequestrado, é uma ilha que é uma potência de base de dados. E aí ele diz que a maioria dos golpes criados pelaquela máfia eram para o Brasil, provavelmente porque o Brasil, né, gente, não presta tanta atenção. E aí não estou dizendo que é mais esperto ou mais burro, tá? Eu só estou dizendo que não presta tanta atenção. E aí ele dizia que você era obrigado, né, a roubar os dados ou enganar a pessoa do outro lado com aquelas informações que eles tinham ali. Vendo esse rapaz fazendo tudo isso, e aí você não consegue fugir da ilha, porque obviamente ela é toda cercada, toda controlada pela máfia ali e tal. Eu sei que por algum motivo lá ele consegue fugir, e aí ele consegue chamar a polícia, e a polícia tira ele. Tira só ele? Aí, por isso que eu fiquei na reportagem até o final. E aí sai só ele mais 3. Tá, se tem a informação de que aquela ilha tem tudo isso, por que não vão lá e prende todo mundo e acaba com isso? Aí a gente entra no outro podcast que ela vai vir aqui falar. Mas é só pra você pensar sobre isso. Seletivo. É só pra você pensar sobre isso, que quando ele falou isso, e eu trabalhei durante 10 anos numa empresa de telecomunicações, quando eu entendi que não dá realmente para controlar isso, que o negócio é maior do que a gente imagina. Monstruoso. Eu falei, gente, que coisa louca. Né? A mente é inteligentíssima. Deus nos capacita por uma coisa fantástica, pro mal. Eu falei, cara, coisa louca. Por bem, a gente não vê as coisas assim tão, né? Mas por tão mal, grandiosa, toda hora, né? aparece uma coisa. Coisa louca. Então, o que eu quero trazer para você pensar aqui? Voltando, como terapeuta, estou dizendo, você acalma o seu coração. Mas compartilha esse vídeo, tá? Porque é informação. Acalma no sentido de não ficar neurótica, mas cuidadosa. Sim. E essa é a missão hoje da Márcia aqui nesse podcast. Trazer para você a importância do cuidado. Preste atenção. Agora, recentemente, tem 3 dias, a minha carteira de motorista está vencida. Fui eu lá. Detran, Rio de Janeiro, que eu estou no Rio de Janeiro. Renovação da carteira de motorista. Teve vazamento de dados no Detran recente, né? Teve? Misericórdia. Eu sei que eram 6 sites falsos para o 7º ser o verdadeiro do Detran. Ah, como é que você sabe isso, Lu? Porque eu já hoje tenho a malícia de olhar o ponto final, né? .org, .detran, não sei o quê, os nomes são diferentes. E nenhum estavam escrito detran.rj. O 6º. Se eu não estou atenta, qual é a primeira coisa que eu vou fazer no Google? Tem muita gente que recebe aqueles e-mails da Receita Federal, né? Demais. Com DAS, inclusive. Com DAS, inclusive, Eu recebi, eu ainda liguei para o meu contador e falei assim, olha só, recebi aqui uma DAS, eu não paguei a DAS esse mês, não sei o que. Ele falou, pagou.
Não, Márcia, não está devendo nada. Da mesma forma do dívida ativa. Dívida ativa, Só que demais. veio o anexo. O DAS igualzinho. Tudo gente. igual, tudo Mas igual. aí você pega onde? Exatamente na extensão do e-mail. E eu consegui identificar Explica pela isso aí. extensão do e-mail. Explica isso aí, né? que hoje eu tenho esse cuidado, mas explica aí para as pessoas que estão ouvindo. Então, primeiro, o comportamento da Receita Federal, ele não é de mandar e-mail, Uhum. né? Você pode receber uma notificação pelo correio. Hoje ele usa, inclusive, a caixa Postal do ECAC. do próprio ECAC. Ok. Né? Então, você já não recebe isso por e-mail. A outra, você tem que observar a extensão, né? A extensão do e-mail que você está recebendo. E aí que você observa também o documento e o texto, porque às vezes eles erram, porque eles colocam lá. Depois eu fui observar que no corpo do e-mail ele estava com uma observação, com um número de CPF. No final, diferente. E quando você entra, do CNPJ, e quando você entra no DAS, ele estava com outro CNPJ. Então, você tem que ficar olhando, se você não identifica... Todos os detalhes. E o pior, eu ainda risquei, porque eu ainda abri porque o não, DAS. é isso aí, ó, é importante isso que ela está trazendo. Não abram os documentos em anexo. Se que você ele não já reconhece... não reconhece, só esquece. deleta. A mesma coisa o WhatsApp, por exemplo. Se alguém... Márcia, eu vou te ligar. Também falei assim, olha, eu não peguei o teu contato, eu não salvei. Passa uma mensagem para mim saber que é você. Que aí, sabendo que é você, eu vou te atender. Se você não me passar mensagem, tu vai ficar me ligando que eu não vou atender. Boa, boa. Entendeu? Então, por quê? Para evitar exatamente aquele... Porque até na Que é a questão coisa do da INSS voz que você falou. também, né? Do INSS aconteceu isso. A pessoa ligava, ninguém fala nada. Mas você tá, alô? Oi? Não sei o quê. Eu tive uma amiga que ela foi descontada exatamente assim. Nossa. Ligaram para ela, alô? Alô? Ficou naquele alô, alô, aquilo bastou para ela ser descontada. Ela foi descontada há quase 2 anos do INSS. E aí, ela entrou na justiça, e aí ela veio, durante o processo, não, tem aqui sua gravação de voz. Mas eu falei, se foi alguma coisa, como é que eu falei só o oi. Uhum. E aí ela lembrou que ela tinha recebido uma ligação, entre várias, que na verdade ela só fala oi. Nossa. Entendeu? Então, na hora, você vai instantaneamente, né? Porque você pega do telefone e fala oi, né? Você abre o celular e fala. Então, eu evito, né? Então, assim, realmente a gente às vezes fica um pouco neurótica, mas não é para isso. Mas é para a gente ficar atento. Atenta. E a gente tem outros, e olha que as pessoas hoje, né? Até os empresários, o que me surpreende bastante nos grupos que eu frequento, isso não vai pegar. E aí, você tem várias situações aí, por exemplo, eu participo de alguns grupos e esse grupo ele tem uma finalidade que é para uma reunião, uma coisa. Daqui a pouco a pessoa vai me chamando no privado. Oi, Márcia, não sei o quê, porque eu tenho o serviço tal. Tudo bem, a pessoa está tentando captar. Só que acontece que ela pegou meu contato num grupo que a finalidade é para uma reunião de negócio. Não é para ela pegar o meu contato do grupo, me chamar no privado para me oferecer serviço. Se ela quiser oferecer o serviço dela, ela tem que ir lá na reunião e me oferecer serviço lá. Interessante. Entendeu? Então, tem até um grupo de negócio que eu tô para a gente fazer adequação e mostrar exatamente isso, né? E o que a gente escuta, né? Toda vez que a gente vai fazer a apresentação, faz lá seu speech, né? A gente ou conversa, as pessoas perguntam, não, mas a lei não vai pegar. Vou esperar, né, acontecer alguma coisa. É sempre assim. Eu falei, eu acho ótimo deixar acontecer, porque a minha hora é uma, mas se você deixar na emergência, ela triplica. Então, boa. Eu vou ficar super feliz. Eu tô tranquila. Não tem amigos negócio essa parte. E aí, o que as pessoas não estão percebendo, que há uma vinculação entre algumas legislações. Então, você lá em 2018, nasceu a LGPD. Ok. Aí veio a Constituição Federal e reafirmou a autoridade. Isso aqui é importante. A autodeterminação da privacidade para o titular. Ok. Tá? Reafirmou aquilo ali. Falou, olha, e ninguém pode legislar sem ser o Congresso, né, o federal, sobre aquilo ali. Tá?
Aí veio a ANPD, virou uma agência reguladora, já não é mais uma autoridade, é uma agência reguladora. Ok. Aí vem a questões da NR1. Nossa, verdade. A NR1 vai entrar agora, Uhum. né? Acho que é março, já começa agora. Só que a NR1 tem muita empresa que está fazendo, quer dizer, não tanto quanto se deveria, né? Porque o Ministério do Trabalho eles estão dois atrás dos recursos, né? Só que, primeiro, para você fazer uma adequação de NR1, o profissional não precisa ser especializado na área, ele tem que ter um curso, sei lá, ter um certificado, né? Estudar, e aí ele vai para o mercado e oferece o teu produto. Tá. Isso tá causando um problema porque você pergunta assim, como é que você faz a sua adequação de NR1? Não é psicossocial, questão de saúde, Mental. é dado sensível, né? Ele tem que ter um tratamento completamente diferente, com mais resguardo de segurança. Não, ele não precisa. Eu falei, precisa. Você tem uma cláusula da NR1 exatamente falando sobre boas práticas técnicas e administrativas de resguardo documental. Boa. E o que é isso? LGPD. Voltei para lá de novo. Olha, voltei lá para a NPD. Então, o governo está amarrando e as pessoas não estão percebendo. Ou estão se fazendo de morta. De desentendida. Ou até mesmo não conseguem interpretar a lei. Eu acho que é mais isso, eu acho que é mais o interpretar. Então, esse podcast aqui hoje, ele tá de tamanha importância, porque olha quanto conteúdo de informação que ela trouxe pra gente, que às vezes você ouviu falar. Quando a Márcia vem e discorre isso, tu fala, nossa, era isso, gente, eu não prestei atenção nisso, eu não sabia disso, toda hora eu recebo esse e-mail, toda hora eu recebo essa informação, aí eu recebo um monte de ligação, aí falcatrua, então, demais da conta. Então, o objetivo dela aqui hoje é trazer essa informação para você parar para pensar nisso. Quando eu recebi o e-mail, eu abri lá em quem enviou e ler aquilo tudo lá, ó. Normalmente, quando é falcatrua, tá cheio de número, cheio de letra, e no final, .com.br. A gente fala da reconhecimento facial de condomínio, tem que ver só o nome. Isso aí tem que ser outro podcast, que esse vai dar pano pra manga. Então, o que é para você olhar e pensar aqui agora é sobre isso, é sobre o que é meu, o que ninguém pode crianças, tirar. Né? Porque você tem o ECA digital. O ECA digital também ele vai ter obrigatoriedade para as escolas, faculdades e tudo, né? Porque ele é criança e adolescente. Focado também na questão de IA, mas baseado no controle através do LGPD. Olha que interessante. Ó, tá vendo aí? Ó, informação importante também para você. Então pega esse vídeo aqui, compartilha, ó. Caminha ele para alguém que precisa ouvir essa informação nesse dia, seja empreendedor, empresário, mas eu, CPF, é o mais interessado nessa informação, né, amiga? Com certeza. Márcia, eu concordo. Se você discorda, o problema é teu, mas eu concordo que ela tem que voltar, porque ela tem assunto para nos trazer aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de toda essa informação que você nos deu, você falou sobre o seu negócio, sobre o que você entrega. Diz para mim aqui, em poucas palavras, o que o seu negócio traz de diferencial, de acrescentar sobre tanto a Luciene CPF quanto a Luciene CNPJ. Qual o diferencial que você entrega para mim dentro do que você faz hoje? Então, eu particularmente, eu tenho um desejo, uma meta, que é fazer a conscientização, que as pessoas entendam. E eu acho que isso, independente do negócio, eu acho que é um desafio pessoal. É por isso que eu queria você sentada aqui. Quando ela me contou isso, eu falei, pelo amor de Deus, elas, donas de si, é a sua mesa, vem aqui. Então, é um desafio pessoal meu, até porque chegou a mulher da LGPD, então as pessoas já começam a segmentar, não quer nem falar comigo. Hoje já estão conversando, nossa, é interessante esse assunto. Então, isso me dá um retorno bem legal. Ano passado, eu criei o LGPD Conecta,
que ele nasceu de uma dor minha, através do reconhecimento facial no meu condomínio, e aí vem essa história que a gente conta depois, um detalhe, que é uma história longa. Que é para o outro podcast. Que é para o outro, porque senão vocês vão perder. Quero você bem curioso, porque é para você voltar aqui e saber qual é LGPD para condomínios. Qual é o problema Que problema tem? Volta aqui, hein? Volta aqui que vai ter muito assunto. Se você dá o seu reconhecimento facial, volta porque vai ter mais coisa. Então, isso nasceu, e aí eu criei o projeto e tudo. Só que a demanda foi muito grande com relação ao assunto, porque a gente queria, dentro do projeto inicial, criar a política pública dentro do Estado, né, para proteger esse dado. Uhum. Né? Focalmente isso, fora outras questões de adequação. Então, a gente tem a parte de mentoria, treinamento, tem toda ela, mas a gente, naquele momento, a gente também estava agregando essa questão com foco no setor condominial. Certo. A demanda começou a crescer. Começou a ver que tinha mais as coisas começaram, aí veio o ECA Digital, aí pessoas que trabalham com o ECA Digital, pessoas que trabalham com o NR1, pessoas da parte eleitoral, aí começou aquele burburinho. Eu falei, opa, peraí. Então hoje, o nosso diferencial é o quê? Nós somos um ecossistema de privacidade. Interessante. Então a gente é uma startup de privacidade, onde a gente oferece todo e qualquer serviço, né? Até tem aquela pessoa de casa, aquele personal trainer, né, de casa, que arruma as casas, que arruma direitinho, né? Eu esqueci agora. Personal organizer. Organizer, exatamente. Nós temos uma personal organizer de documentos. Que legal! Né? Então, a gente tem toda e qualquer solução pelo LGPD Conecta. Legal. Então, se você... eu quero só fazer um site. Beleza, a gente tem gente para desenvolver teu site. Mas a IA faz. Ok, mas só que aí a gente vai agregar o quê? A política de privacidade correta para aquele site. Interessante. Eu vou fazer automação. A gente tem um grupo que faz automação se tiver que necessidade. Só que a gente vai entregar um produto de automação com privacidade. Legal. A gente vai fazer NR1. A gente vai fazer NR1 com a metodologia nossa, própria, que foi desenvolvida dentro do LGPD Conecta para NR1. Uhum. Então, o nosso diferencial a gente trabalha com pacotes de serviços, porque algumas, por exemplo, setor condominial, tem condomínios que tem um caixa muito baixo e tudo, mas teria obrigatoriedade de fazer. Já tem obrigatoriedade. Mas eu não vou ter dinheiro para fazer. A gente faz um tailor-made. A gente faz isso sob medida, né? Para ter o termo que todo mundo consiga entender. Então, sob medida. Então, a gente faz pacotes de serviço que você não precisa fazer uma adequação. Eu quero primeiro revisar todos os meus contratos. A gente vai focar, porque o importante para a NPD, ela sempre teve uma ideia de orientação. Ok. Apesar de que ela prevê a fiscalização e sanções. A sanção, inclusive, é suspender o banco de dados da empresa. Nossa! E isso já aconteceu com a Centauro. Acho que no Mato Grosso, houve uma pessoa, foi na loja, fez uma compra, depois ela não conseguiu cancelar a compra dela e tudo, ela entrou no site, olhou a política de privacidade, o que ela leu não era o que estava acontecendo, ela denunciou na NPD, a NPD foi lá, sancionou ela administrativamente e mandou ela suspender, ela não podia acessar o banco de dados dela. E como faz nota? Como vende? Não vende? Não vende. Parou a empresa. Parou a empresa. Meu Deus. Parou a empresa. A sanção dela foi essa, a suspensão do banco de dados. Uhum. Então, a gente tem esse diferencial de querer estar... a gente nichou, né? Ok. Tem muitas empresas de consultoria que trabalham somente com um certo, sei lá, condominial. O outro trabalha só com cartório. O outro trabalha... Não, a gente tem gente da igreja, tem gente de cartório, tem gente de eleitoral, tem gente de NR1, tem gente condominial. E todos os líderes dessas equipes, que quando você entra para poder tratar, eu sou do nicho, eu tenho um escritório de contabilidade. Você vai estar lá com uma pessoa
que trabalha com adequação para escritório, Pra te focada e orientar já vai nisso, estar lá. né? Você não vai falar com o cara do cartório, você vai falar com uma pessoa Entendi. específica. Muito Entendeu? interessante. Então, você acaba entregando para essa pessoa ou empresa tudo que ela precisa saber aí dessa LGPD, de entender como ela se adequa. NR1 está se falando muito, mas a informação está muito truncada, né? Que ela está solta. Então, vai buscar com o especialista. Márcia, eu tenho certeza que a gente leva 3 horas aqui de podcast de conteúdo de informação. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que é a minha pergunta crucial dentro do Elas Donas de Si. Que momento dentro dessa jornada que essa mulher, a mulher do LGPD, olhou para você e falou assim: aqui eu me senti dona de mim, Lu. Aqui, fazer esse movimento fez com que eu entendesse que eu sou dona de mim, que sou eu quem comando a minha própria vida e sou eu quem sei onde eu quero chegar. Que momento isso aconteceu? Então, foi exatamente com a LGPD, né? Eu comecei, eu já vinha de minha formação, na verdade, toda a minha experiência foi em gestão empresarial, né? Eu sou contadora e sem querer ser contadora, eu sou. E eu não fui a contadora tradicional, eu quis ser mais com gestão. Uhum. Só que chegou uma hora que eu já estava por aqui. Cansada disso. Eu trabalhei muitos anos em indústria química, em grandes empresas e tudo. E aí chegou uma certa hora que me deu o gatilho. Quando eu estava fazendo um projeto dentro de uma indústria química, já trabalhando como PJ, mas eu estava meio solta. Estava ali porque eu fui convidada e tudo, não sei o quê, já não estava, eu estava trabalhando em São Paulo, resolvi voltar para o Rio e aceitei esse projeto para poder retornar. Aí teve até, eles usavam o sistema SAP, né? SAP. E o SAP, eles queriam fazer reunião sobre a LGPD. Eu falei, nossa, que bicho é esse, né? É de comer ou é de passar no cabelo, né? Adorei isso. Então, e aí eu comecei a estudar. Curiosidade Comecei a estudar, só. porque eu Tá se falando sobre quem é, o e eu que precisava que é, fazer que a tá gestão chegando. ali daquele processo, né? Eu estava responsável por aquilo ali. Eu falei, bom, vou começar. Aí eu comecei a pegar a lei, comecei a ver. Aí eu comecei a procurar informação. Aí fiz o meu primeiro curso. Aí do meu primeiro curso, eu fiz um segundo que já foi um dos primeiros cursos, uma primeira pós de DPO Que legal. que formou aqui no Brasil. E tive excelentes professores, pessoas que eram encarregados de dados da L'Oréal, né? Legal. PhDs em segurança, não sei o quê. E ali veio o gatilho. Eu falei, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero ser isso aqui. E aí vem a megalomania, né? Agora eu quero ser a melhor, eu quero ser a referência. Gosto disso. Entendeu? Eu não quero ficar também na beira da piscina, não. Eu quero, entendeu? Então, foi nesse gatilho, né, que eu descobri, comecei, e eu sou muito curiosa, né, eu sou autodidata, na verdade, né, então eu sei mexer no Excel sem nunca ter feito curso de Excel. Legal. Faço macro sem nunca ter feito macro. Então aquilo ali, eu vou, tipo, eu não sei fazer alguma coisa, me dá 2 meses que eu vou fazer. Eu nunca digo que não vou fazer. Ah, mas você não sabe fazer. Sabe, todo mundo sabe fazer tudo. Né? Boa. Então eu tenho esse perfil, né? Não sei se é por os cargos de gestão que eu também já fui, e você acaba incentivando. Foi treinável, né? O seu cérebro tá treinável a pegar o desafio e fala assim, como é que descasca esse abacaxi? Exato. Manda ele aqui para mim. Você tem equipe, né? E aí você tem que trazer esses desafios também para a equipe. Então foi ali. Aí eu falei, bom, primeiro, eu não vou estar mais CLT, eu vou estar PJ, eu tenho que ganhar vida, eu tenho que crescer, e aí as coisas foram acontecendo, porque aí você começa a mudar um pouco o público com que você se relaciona, sim. Começa a conhecer as pessoas, aí você começa a aparecer, logicamente que tudo é uma questão de estudo, de você se posicionar também, né? Então hoje eu tenho alguns cargos, né, na OPD, que é na Associação Oficial de Privacidade de Dados, como superintendente de relação governamental, sou coordenadora do Rio de Privacidade pela GovDados, né?
sou associada na Associação Brasileira de Consultores do Brasil. Mas isso por quê? Porque você vai se posicionando. Então, isso me deu um gatilho. Então, não foi lá atrás, quando eu era gerente ou diretora da empresa, que estava me dando aquela felicidade toda, que eu trabalhava de 6 horas da manhã, 6 horas da meia-noite. Eu chegava em casa, eu chegava em casa de costas, né? É assim mesmo. Para sair, né? Que no dia seguinte tem que chegar na fábrica cedo. E trabalhei em São Paulo, que foi muito mais desgastante, Nossa, né? Então, imagina. essa viagem, eu via meu filho sábado e domingo. Olha isso. Né? Ou chegava às vezes sexta-feira no sufoco. Né? É um preço alto, tanto quanto ser uma empreendedora, uma empresária, mas é isso que você falou, né? É olhar para o que tá valendo para mim nesse momento. Por isso que o Elas Donas de Si, ela é isso, ela não é, nossa, eu sou empoderada, eu sou melhor do que todo mundo. Não, é se encontrar, é encontrar a sua essência, ser dona da tua própria história, é pegar seu protagonismo, sua essência e falar assim, é isso aqui que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, é isso aqui que me dá tesão, é isso que me dá prazer. E vocês perceberam aqui, ó, na entrevista, que em algum momento ela disse assim, meu primeiro desejo é conscientizar. Então, já tá aí um desejo de missão fantástico, que eu falei, pelo amor de Deus, vamos para a mesa delas donas de si. Até porque, assim, eu também entendo, quando você pergunta, né, qual o gatilho, isso tem que ser bom pra gente, né? Tem que ser bom. Então, até quando você falou, as pessoas, às vezes, eu sou melhor, eu sou muito simples nesse sentido, né? Eu assumi vários cargos em empresas multinacionais, administrei muito dinheiro dos outros, vamos dizer assim, né? Pena que não caiu em outra coisa. Mas, em momento nenhum dos cargos que eu assumi, eu era eu mesma, né? Então, você vê que muitas vezes, as pessoas... eu tive, inclusive, presidente, diretores de empresa que eles chegavam, passavam pelo corredor, nem olhava para o lado, né? Você passava por ele, bom dia, a pessoa... Né? E eu acho que não é essa a essência, né? Eu acho que a gente não cresce não cresce por aí. Então, isso foi um conjunto de toda a formação que eu tive, do histórico de formação que eu tive profissional, seja CLT, porque eu tenho minha empresa, na verdade, desde 2008, mas eu mesclava o CLT. Tinha um projeto, eu ia lá, fazia em paralelo. Mas, quando eu vi a LGPD, porque ela me dá uma liberdade muito grande e uma coisa muito que eu gosto, que é a diversidade de assunto. Boa. Entendeu? Então, eu falo sobre segurança da informação, eu falo sobre IA, eu falo sobre criança e adolescente, eu falo sobre NR1, eu falo sobre eleição. Eu ontem estava com o pessoal de eleitoral, amanhã eu estou falando com o pessoal de educação, entendeu? Então, a diversidade do assunto, ele te dá... Um leque bem grande, né? Exato, né? Márcia, e a visão, né? Nossa, a visão fica... A visão fica leque mesmo. Informação. De informação. Eu vou te falar que às vezes... cansa. Ô, Márcia, eu vou pegar uma frase que eu sempre trago aqui, né? Que ela é a base do meu trabalho terapêutico, é conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecimento, ele traz poder, sim. Sim. Mas um poder de liberdade. Quando você traz todo esse conhecimento aqui pra gente entender que eu preciso cuidar da minha imagem, cuidar da minha voz, cuidar do meu nome, cuidar do meu CPF, que é o meu código de existência, né, no nosso país, então eu preciso olhar para isso. Então, essa verdade é que me liberta. Eu adoro isso. Essa é a base do meu trabalho terapêutico, porque eu falo da emoção, né? Então, conhece a verdade da sua emoção, conhece a verdade das suas dores, da sua sombra, e aí você fica livre. Mas é isso mesmo. Porque tudo que é desconhecido é que me dá o medo. Então, quando eu conheço... Não, peraí. Eu trouxe aqui para vocês o meu exemplo de quando eu fui hackeada, então... Me deu medo, eu falei, e agora? Como é que eu volto? Aí, deixa eu contar pra vocês como é que eu voltei, né? Não voltava, porque os meus dados estavam ali ainda quentinho na mão deles. Eu fico brincando, falando o seguinte, meninas deviam estar numa sala dizendo, peguei mais uma pata, uma trouxa. E aí, passaram-se talvez uns 15 dias, assim, mais ou menos. Eu mandando as pessoas que eram meus seguidores, que tinham o meu acesso pessoal, vai lá, denuncia, né, bloqueia, para ver se derruba a página, para que ele não engane mais pessoas usando a minha imagem e minha voz.
Uma certa pessoa ali do meu contato pessoal falou assim: olha, o meu filho seguiu a informação desse policial aqui da Receita, acho que era da Receita Federal, e ele conseguiu recuperar. Eu falei assim: gente, eu já tô na merda mesmo, né? Já perdi, vou tentar. Manda o vídeo pra mim. Comecei a ouvir o vídeo. Eu falei: tá. Tipo assim, sei lá, era 11 horas da noite, 10 horas da noite. Eu resolvi entrar. Vou tentar. Menina, foi tão engraçado. Eu consegui recuperar. Mas, olha a importância de tudo que o Márcio ensinou pra gente. Eu consegui recuperar, porém os dados ainda eram dele. Eu entrei na página, mas ainda estava no dele. E aí eu fiquei tão nervosa e tão feliz ao mesmo tempo que eu tinha recuperado a minha empresa. Que eu falei: calma, eles vão me ver. Porque eu tô botando no telefone deles. Volta lá e troquei o telefone. Aí depois eu fiquei conjecturando, pensando sobre isso. Eu falei assim: bom, primeiro que ele investiu aquele tempo em mim, com todo o olhar para mim, porque ele me encantou, me envolveu, me chamou a atenção, né? Ele sabia Tem quem era eu. Ele sabia quem era tem eu. toda uma psicologia pronta ele ali. sabia quem era eu. Sabe? E aí, ali já eram 15 dias depois, aí depois que eu consegui recuperar, né, que na hora eu fiquei nervosa, mandei pro mesmo telefone, que era dele. Aí depois eu fiquei pensando assim: cara, mesmo que tenha ido pro mesmo telefone, ele não tá mais focado em mim. Ele já conseguiu o que ele queria. Passou, Eu já não sou mais interessante para ele nesse momento. E às vezes você perde o acesso assim, você conseguiu recuperar, mas vou te falar, ele já fez cópia do que ele queria. É isso, né? E aí eu falei assim: caramba, eu recuperei. Aí fiquei pensando nisso, né? Porque, mas ele agora já tem todos os meus dados, tem todos os meus seguidores, tem todos os meus contas, tem tudo. Gente, e eles ainda colocaram conversas e não a voz, né? No privado, das pessoas dizerem assim: cara, era você falando. Quem nunca caiu no golpe do WhatsApp pedindo dinheiro para parente? Quem nunca, né, menina? E eu falei assim: meu Deus, eu sofri. Então, o que eu aprendi com isso? A ter mais atenção. Se eu estiver fazendo outra coisa ao mesmo tempo, eu não respondo mais. Aí, olha, tô ocupada agora, posso te responder depois? Isso seja para o WhatsApp ou seja para minha rede social. Porque eu percebi que quando eu não tô atenta, eu vou estar suscetível a esses erros. É aí que eles pegam. É aí que ele pega. É aí que a maior parte dos vazamentos, isso tem estatística já, inclusive, de levantamentos, quase que 70% era por causa de falta de atenção. Erro. É meu. Entendeu? Seja no trabalho. Uma das coisas que a gente faz de teste nas empresas é a gente pedir para o pessoal de TI mandar um e-mail malicioso para dentro da empresa. E aí a gente pega o funcionário, né? O funcionário que abriu, a gente, vem cá, vamos fazer treinamento de novo, porque você fez o treinamento, você não prestou atenção. Essa é uma das etapas, né, que a gente Perfeito. que a gente faz dentro das empresas. Porque invariavelmente é o erro humano e pega exatamente nessa. Eu fui pega no WhatsApp de um amigo que me pediu dinheiro, que não era meu amigo, e eu saí de uma reunião, estava indo para outra, e o telefone não parava de tocar. Márcia, eu sabia que ele... Olha só, ele estava em Roraima, eu sabia que ele estava lá, e a pessoa falou: Márcia, eu estou viajando e preciso pagar uma conta. Amigos nossos de muitos anos, né? Eu falei: não, tudo bem, me passa aí que eu já vou entrar numa reunião que eu já faço para você. Me pegou exatamente, eu não trabalhava com a LGPD ainda não. E aí pegou, olha o gancho aí que você falou, estou ocupada, mas vou fazer aqui agora. Ou seja, ela não está com atenção. Aí a urgência. Urgência. É o gatilho da urgência. Então, eles usam os gatilhos certos na hora certa com as pessoas que eles vão... Se você estiver desatento àquilo ali. Você vai cair. Então, esse podcast aqui hoje que é para você compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, agora falando do meu olhar terapêutico. Quando você pega uma rica informação dessa e não compartilha, isso mostra muito mais sobre você do que sobre o outro. Porque você começa a olhar e falar assim: cara, eu quero compartilhar isso para que outras pessoas não caiam, para que outras pessoas fiquem atentas. Então, olha aí para você agora, se você tá com aquele negocinho que no coração vou falar com ninguém não, a pessoa que procure. Não! Bota amor nesse coração aí e compartilha esse vídeo, porque foram informações muito ricas para que essa outra pessoa também acalme o seu coração.
vai receber e-mails fakes, mensagens fakes. Agora, opa, assistiu o podcast lá da Lu Demarques, no Elas Donas de Si, com a Márcia, que disse que eu preciso prestar atenção nisso, nisso, nisso e nisso. Então, compartilhe esse vídeo aqui com essa pessoa que precisa aí dessa história. Márcia, o que você diria para essa pessoa que está assistindo a gente agora e que para que ela se tornasse dona de si, para que ela... E esse dona de si, acho que cabe muito com o LGPD, né? Dona de mim, do meu nome. O que você diria para essa pessoa que está te ouvindo agora, para ela se tornar dona da própria história, protagonista? O que essa pessoa pode fazer? O que você daria de dica? É, porque aqui é dica, tá? Deixa eu dar essa... É dica, porque vovó ensinou que a gente não dá conselho, a gente dá dica. Conselho é mais caro. Conselho é mais caro. Acho que como dica a gente tem que... olhar para dentro de si, né? Eu acho que foi o que eu fiz, né? Eu vou falar pro meu exemplo, né? Na hora que você se sentir incomodada, não tá legal, olha para si e começa a ver o que você queria fazer. E aí não fala assim, eu não consigo. Gente, a gente consegue tudo sempre. É só a gente querer. Entendeu? Então, a questão da privacidade, quando a gente fala da LGPD, isso me abriu um caminho, né? Me abriu um outro tipo, uma qualidade de vida que eu não tinha. Perfeito. Né? Então, a gente tem que buscar isso, né? A gente tem que buscar o equilíbrio da vida, né? A gente tem que trabalhar. Ninguém aqui tem que pagar boleto. Tem que pagar boleto todo mês, muito boleto. Mas a gente também tem que ter equilíbrio, porque às vezes não vale a pena. Sabe, não vale a pena. Você sabe uma coisa, uma figura que me veio aqui à mente agora, que uma pessoa que era super, super legal, vocês devem conhecer, talvez quem não conheça, procura, que é aquele Derite, que ele falava, hoje é sexta-feira, que não sei o que. Você viu essa pessoa? Não. Ele toda sexta-feira ele estava no Instagram falando sextou, galera, que não sei o que. Madeirite. Sextou, galera. O cara novo, muito bem apessoado, né? Com uma vida, ele é fazendeiro e tudo, o pessoal lá de Goiás. E ele morreu, ele estava lá cuidando dos cavalos dele, voltou para almoçar. Olha. Depois do almoço ele deitou e dormiu. E não acordou mais. Então, a gente para pensar nessas coisas, sabe? E isso me faz muito refletir, né? O que é valor pra gente? O que é princípio, né? O que a gente quer, né? Então, eu acho que é um pouco da... Busca lá, né? O que você tem. Dentro do coraçãozinho ali, o que é que tá ali? Mete o pé e vai embora. O que vai dar, eu não sei, mas vai, porque pelo menos você tentou. Adorei, gente. Olha, aqui ó, para a câmera do meio agora. Eu tenho certeza que você caiu muita ficha aqui hoje, porque a minha, meu amor, a cabeça explodindo de informações que ela trouxe aqui pra gente. O que eu quero trazer aqui para você? Olha, esse podcast, ele tem um valor de informação muito grande. Mas eu quero que você se inscreva nesse canal para que você receba lá, olha, as informações de que, olha, tem história nova aqui. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e acompanhar também os nossos parceiros e patrocinadores que estão aqui, ó, passando na tela aqui atrás, também está aqui embaixo. E também vamos deixar suas redes sociais aqui, né, Márcia? Ó, aqui embaixo vai ter as redes sociais dela. Sigam a Márcia, se inscrevam no canal dela também, porque ela traz sempre informações importantes. Busque ela lá, se você é uma empresa, um empresário ou um CNPJ que quer cuidar e preservar os seus dados. Então, procura a Márcia, não é isso, Cuida Márcia? dos seus clientes, são os dados dos seus clientes. Lá, adorei, gente. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui comigo e eu espero você no nosso próximo encontro do podcast Elas Donas de Si. Um beijo para você. Beijo. Tchau. Tchau.